Bom, gente, eu quero convidá-los para nós darmos continuidade no estudo da carta de 1 João, e eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, os versículos serão de 7 a 11. E o tema que eu me proponho participar com vocês aqui é: o amor demonstra conversão. 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Você que está em casa também pode, se desejar, pegar a sua Bíblia, manter ela aberta e comparar aquilo que está sendo falado aqui. 1 João 2, de 7 a 11, nós lemos assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Amém. Bom, dando continuidade aqui ao que nós temos falado já há algumas semanas, é bom lembrar que os falsos pregadores daquela época, que estavam minando a igreja daquele século, do primeiro século, lembrando que João escreveu essa carta por volta do ano 96 depois de Cristo. Ele foi o último apóstolo que permaneceu vivo, foi o último que morreu, vamos dizer assim, E ele permaneceu vivo e foi o mais velhinho de todos. E aí ele escreve essa carta para combater alguns hereges, alguns pregadores itinerantes que passavam pelas igrejas. E o apóstolo combateu ferrenhamente aquelas heresias, e mais tarde essas heresias ganharam o nome de gnosticismo. E uma das características do gnosticismo, desse movimento, é a falta de amor para com o próximo. Nós observamos aqui. Nós lembramos também que essa filosofia, ela acreditava que a matéria, a nossa carne, ela não tem valor, ela não é boa. E por causa disso, surge então uma questão: para quê? Por que a gente vai ajudar alguém, a cuidar de alguém, se essa matéria não é boa? Os adeptos desse pensamento não ensinavam que as pessoas deviam ser socorridas nas suas necessidades. Agora, independente desta crença ou não, independente do que estava acontecendo no passado, fica muito claro que este ensinamento trazido por João visa enfatizar sobre o amor como um princípio bíblico de vida. O amor é um princípio bíblico que deve ser aplicado nas nossas vidas, no nosso meio, enquanto nós estamos por aqui. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar é lembrar o tema, que o amor demonstra a nossa conversão em Cristo Jesus. E então, João demonstra que o amor é um princípio que está registrado no Velho Testamento e no Novo Testamento. Essa é a primeira parte da mensagem. Versículos 7 a 8, nós lemos assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia,
vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, e esse nele é Cristo, e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Então, embora João parece que está aqui num encalço, afinal é Velho Testamento, é velho ensinamento, é novo mandamento, é velho mandamento. Afinal, João precisa se decidir para alguma coisa. Mas João deixa muito claro, num primeiro momento, que ele não está ensinando uma novidade. E é importante até a gente abrir um parênteses e dizer aqui, olha, uma das tentações que a gente tem em relação essa questão de ensino, a questão de trazer a palavra, eu digo tentação porque a gente fica às vezes procurando alguma coisa, puxa, eu quero trazer alguma coisa que seja novo, alguma coisa que de repente possa abrir um pouquinho mais um leque da nossa visão. Então, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes nós estamos aqui não para trazer uma novidade, mas para trazer ou para fazer lembrar um ensinamento bíblico. E João deixa muito claro que ele não está ensinando uma novidade. Na verdade, aquela igreja, que era a primeira, que eram seus primeiros ouvintes, na verdade, eles já tinham ouvido sobre o amor durante a sua conversão. Porque João, os discípulos, frisavam isso. Se você olhar lá no livro de Atos, você vai observar que o amor de uma maneira muito prática acontecendo na vida daquela igreja. Além disso, o mandamento do amor, ele também fez parte do Velho Testamento. Às vezes a gente pensa que foi apenas Jesus que disse lá que nós devemos amar ao próximo, como um resumo da lei. Mas não, nós lemos lá em Levítico 19:18, assim, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, lá no Velho Testamento, já existia essa ênfase da importância de nós amarmos o próximo como a nós mesmos. E se você pegar lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos, e você vai ver que ele se divide basicamente em duas partes, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, e em seguida o amor ao próximo, que é não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, e assim vai. Então, João destaca o velho mandamento como um novo mandamento. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, Cristo, e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, o que ele quer dizer com o novo mandamento? João está dizendo que Cristo intensificou o mandamento do amor. Ele ensinou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Ele está intensificando o mandamento. Outro versículo que mostra isso, João 13, versículos 34 e 35, nós lemos assim, Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que dessa maneira tenham o amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então Jesus passa a ser um modelo de amor sacrificial, morrendo pelos seus. Assim ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A vinda de Cristo ao mundo, por amor mesmo, não é só destacada, por exemplo, na sua morte na cruz. Se você parar para pensar, ele deixa a sua glória para vivermos a nossa vida. Ele deixa o seu, vamos chamar assim, né? Talvez uma maneira humana de descrever, ele deixa o seu conforto no céu, o seu trono no céu, para vivermos
para viver a nossa vida e morrer a nossa morte, como diz a música. E, portanto, fica aqui um princípio bem claro na palavra de Deus, que o amor, como um mandamento antigo, é demonstrado como renovo através de Cristo. Então, esse amor que João está dizendo, que é um novo mandamento, ele está exemplificado na pessoa de Cristo. E aí Cristo vem com um amor sacrificial. E ele coloca este amor que ele tem pelas pessoas como um modelo. No Velho Testamento nós líamos então que nós devemos amar como a nós, amar o próximo como a mim mesmo. Mas no Novo Testamento então nós encontramos dizendo assim: vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. Nosso modelo maior de amor passa a ser Jesus. Jesus como um sacrifício para as nossas vidas. O amor é uma palavra muito bonita, não é? As pessoas usam ela na poesia, o amor é usado na música, o amor é usado nos livros, nas revistas, nos artigos, nos discursos políticos até, nas redes sociais, no WhatsApp, né? Você não aguenta mais ver aquele coraçãozinho batendo, né? Que aparece no seu WhatsApp. Mas o grande problema é que poucos sabem que o verdadeiro amor, ele não é um sentimento. Ele não se resume em palavras. O amor, ele é atitude. Precisa ter algo concreto. Por exemplo, João mesmo diz lá nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 18, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Portanto, o amor não deve ser uma ação voltada para mim mesmo. O amor não está na verdade, voltado para os outros. E aí Jesus mostra que é muito mais, vamos dizer que a vida dele toda foi um ato de amor e de sacrifício. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte, que o amor mostra paciência, o amor mostra bondade, o amor não é possessivo, isto é, não é ciumento. Uma pessoa que ama jamais se exibe para outra, para ser admirado. Quem ama não é arrogante, não comete atos vergonhosos, não está preocupado apenas com os seus interesses. Quem ama não se irrita facilmente, não guarda rancor. Eu acho que eu estou colocando uma grande bagagem na vida de cada um, porque o amor, na verdade, implica em sacrifício. O amor implica em você visar a felicidade do outro, o bem do outro. Quem ama não se alegra com quem é injusto, pelo contrário, a sua alegria está apenas na verdade. Enfim, a gente lê lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê e tudo suporta. Então, quem teve a vida transformada pelo Evangelho, né, Jesus entrou na nossa vida. De uma certa forma, nós estamos em condições de mostrar o amor que foi ensinado por Cristo, o amor que nós recebemos, que foi enxertado na nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Quem foi transformado por Cristo deve ter o desejo de imitar a Cristo, de fazer aquilo que Ele fez. A principal atitude que nós devemos tomar é de amar as pessoas. E isso não implica em quem amar. Não implica em receber recompensa por isso. Eu sei que isso é difícil de nós entendermos, de nós vivermos, na verdade. Não é difícil de entender, mas é difícil de viver. Mas Jesus amou as pessoas, sem que elas se voltassem para Ele. Mas Ele expressou todo o amor por nós. Quando adolescente, eu ouvi uma mensagem que eu não mais esqueci. O pastor ensinava sobre essa questão de amor, e ele disse o seguinte: Deus exige que amemos,
é o exemplo, Deus é o exemplo de amor, Deus é a fonte de amor e é o mesmo que nos capacita a amar. Por isso, vá até Ele. E é legal isso, quando você pensa que, porque a gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem uns chefes, né? Sem querer fazer maledicência da minha chefia, mas a gente tem uns chefes que mandam fazer uma coisa que eles não sabem fazer, que eles não podem fazer, que não têm condições de fazer, mas a palavra de Deus nos mostra que o Deus que nos manda amar é o Deus de amor, é a fonte de amor. Então Ele nos manda, Ele nos capacita, e Ele também é a mesma fonte que nos ajuda, e nós podemos ir até Ele, que Ele há de nos suprir e nos ajudar a fazer. Ele não é um chefe que diga, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não é nenhuma crítica a ninguém, tá bom? Mas é só para você frisar a lição, que o Deus que exige que amemos é exemplo de amor, é fonte de amor, e é o mesmo que nos capacita a amar. Segundo lugar, a verdadeira conversão, ela é caracterizada pelo amor ao próximo. Os versículos de 9 a 11, portanto, a segunda parte da mensagem, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É bem pesado esse texto. Os gnósticos afirmavam, né, que eles estavam na luz, que eles tinham conhecimentos secretos de Deus, que eles tinham conhecimentos elevados de Deus. E João, por sua vez, demonstra que para você permanecer na luz, a evidência de que você está na luz é quando eu me importo com as necessidades dos meus irmãos e daqueles que são próximos de mim. A prática do amor que João está tentando ensinar aqui, que deve ser cultivada no meio cristão, é de que quem não ama, odeia. Esse é um ensino duro de João. E parece mesmo uma palavra muito dura, e ela é dura. Mas para João, odiar aqui, João, tem o sentido de ser indiferente às necessidades do próximo. Uma das grandes características do ódio é a indiferença. Eu não sei se você já teve a infeliz oportunidade de ouvir alguém dizer assim: para mim, fulano é morto, morreu. Para mim, fulano não existe. Se ele passar por mim, é como se ninguém estivesse passando ao meu lado. Isso é indiferença, isto é desprezo. E a ideia de João aqui é frisar que quem não ama acaba odiando. Então estejamos atentos às dificuldades das pessoas que são nosso próximo, a pessoa que é o nosso próximo. E é muito simples a gente definir quem é o seu próximo. O seu próximo é, em primeiro lugar, aquela pessoa que está próxima de você. O seu próximo é o padeiro, o seu próximo é o açougueiro, é aquela pessoa que está ali, naquele momento diante de você. Ele é o seu próximo. E é essas pessoas que, embora muitas vezes nós vimos pela primeira vez e talvez não vejamos mais, que são os nossos próximos, que estão diante de nós. Agora, permita-me abrir aqui um parênteses bem grandão, porque quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de que muitas vezes nós não somos sensíveis às pessoas que são próximas a nós. E quando eu digo próximos agora nesse sentido, eu digo daquelas pessoas que estão bem próximos, que sempre estão próximos de nós. Isso acontece muito no meio da nossa liderança, muitas vezes. Vamos chamar assim, no meio da liderança em geral. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos perto. Por exemplo, eu vejo praticamente o Henrique, o Jadson,
praticamente todos os domingos. Eu os vejo praticamente nas terças-feiras, vejo pessoas da igreja várias vezes. Pelo fato de ter o contato visual com elas, pelo fato de estar junto delas muitas vezes, passa desapercebido alguma necessidade. Bom, a gente pensa assim, está comigo, está aqui, está sorrindo, estamos juntos, estamos conversando, então está tudo bem. Muitas vezes nós deixamos que as pessoas mais próximas deixem de ser assistidas. Mas o fato delas estarem próximas não significa que estão bem. Não significa que estão vivendo uma vida legal. O fato de estarem próximos não significa que elas estão ou não passando por dificuldades. E aí eu tenho orado e pedido muitas vezes, para que Deus me dê a sensibilidade de enxergar, mais sensibilidade, para enxergar se a pessoa vai bem, se não vai bem, se está legal. E a ideia de perguntar, e aí, como você está? Você está bem? Eu sei que isso virou um jargão muito grande, porque quando a gente pergunta, e aí, tudo bem? O que nós esperamos é ouvir, tudo bem. Porque se a pessoa começa a dizer assim, não está bem não, você já coloca, sujou. E agora? Né? Então, a primeira coisa do meu parêntese grandão aqui é lembrar que é preciso estar atento às pessoas que estão ao seu redor. É preciso estar atento aos seus filhos, eles são seus próximos. Tá? Estou com dificuldade com o plural hoje aqui. Então, mas os filhos são os seus próximos. A sua esposa, o seu marido, depois aquele vizinho, talvez, aquele colega que trabalha com você, esteja sensível às pessoas, no sentido de entender o que está com elas. As pessoas que estão aqui no seio da igreja, como corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, elas precisam, muitas vezes, de ser ouvidas, de serem entendidas. Por outro lado, os que estão sempre próximos, muitas vezes, deixam de compartilhar as suas necessidades por um detalhe. Então, primeiro, às vezes, falta sensibilidade da minha parte, né? Que estou do lado de fora, estou aqui junto com ele, é meu próximo. Falta, às vezes, sensibilidade de perceber. Mas, segundo, muitas vezes, falta a humildade, ou a pessoa está com orgulho, vamos dizer assim, de compartilhar aquilo que está passando, aquilo que está vivendo, e deixa de compartilhar, deixa de dar oportunidade para que aquela pessoa cumpra o seu ministério de ajudar o seu próximo. Por quê? Porque nem sempre eu vou poder ajudar se eu não souber que aquela pessoa está bem. E, infelizmente, muitos deixam de compartilhar por causa do orgulho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que nós devemos tomar cuidado para que não sejamos orgulhosos, porque Deus se afasta daqueles que são orgulhosos. Diz lá, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E eu fiquei pensando ainda nessa manhã, quando pensava nesse texto, eu fiquei pensando que muitas vezes Deus não se afasta de nós, não se afasta de nós por uma iniciativa própria, mas como um resultado, na verdade, Deus deixa de nos ajudar, vamos dizer assim, porque nós não compartilhamos as nossas necessidades. E aí, como é que Deus vai, por exemplo, te ajudar de alguma forma, se a forma que Ele tem para te ajudar é de colocar alguém que faz parte do corpo de Cristo, que ama Jesus, que está servindo junto com você, mas você não participa com Ele. Você não abre o seu coração para Ele, e aí você não dá a oportunidade para que Ele ore por você, você não dá a oportunidade para que Ele te aconselhe, você não dá a oportunidade, obrigado, para que Ele possa te ajudar, ou ela possa te ajudar de alguma forma. Então, para pensar nisso.
Que o Senhor nos ajude a compartilhar as nossas dificuldades sem orgulho. Que o Senhor nos ajude a enxergar e nos dê coragem para abordar nossos irmãos que estão com dificuldades. Gente boa também tem necessidade. Gente boa também tem necessidade, meus irmãos. E muitas vezes a gente está mais com o olho voltado, não diria com gente má, mas está com o olho voltado com gente que não está no nosso meio. E a Bíblia fala que nós também devemos ajudar os domésticos da fé. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com o meu grande parênteses que abri agora e vou fechar. Continuando então, quem diz que está na luz, mas não ajuda o seu próximo, na verdade, está nas trevas. E estar nas trevas pode significar que não houve conversão. Ou seja, a insensibilidade está lá. Os frutos da conversão precisam ser desenvolvidos. E como que eu devo fazer isso? João Batista disse o seguinte, em Lucas 3:8, produzam frutos que demonstrem arrependimento. E a ideia é que se você era alguém que não ajudava, que você venha a ajudar. Se você é alguém que é um péssimo ouvinte, que você aprenda a ouvir. Ajude as pessoas, produza fruto que demonstre conversão, que o Senhor entrou no seu coração. Por outro lado, quem ama, mostra que conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Sabe de uma coisa? Eu me sinto assim, meio que chovendo no molhado, porque nós estamos falando de algo que nós conhecemos, de amar o próximo, de cuidar das pessoas. Nós estamos falando de coisas que nós já ouvimos, como esta própria igreja a qual João estava escrevendo, eles já tinham ouvido o mandamento. Esse mandamento não era novo, mas ele precisa ser vivido. João finaliza dizendo que quem odeia seu irmão nunca se converteu, ele está nas trevas. Então, eu queria rapidamente trazer aqui algumas aplicações bem importantes para nós. Primeira aplicação é que de vez em quando nós ouvimos assim: não amo, mas também não odeio. Como já disse, para João, nem sempre o ódio é sentimento que leva a matar alguém, mas se manifesta de diversas formas. E uma das formas que o ódio se manifesta é através da indiferença. Se há indiferença no seu coração, você precisa deixar que Deus transforme isso. Transforme a sua indiferença, a sua maneira indiferente de viver, em alguém que se importa com as pessoas, em alguém que se importa com as pessoas que estão ao seu redor. Fiquemos então atentos com a atitude de indiferença. Toma cuidado para que você não seja indiferente. Ser indiferente para com o próximo, para com as suas necessidades, ou porque um dia, por exemplo, aquela pessoa te magoou, é uma atitude de ódio. Então, cuidado com o ódio. Cuidado para que ele não tome lugar no seu coração. Ele pode ser um indicativo de que a sua conversão, a sua mudança, não está sendo eficaz, digamos assim. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus curar, deixa o Senhor Jesus agir na sua vida, a fim de que outras vidas possam ser assistidas, cuidadas através de você. Segundo lugar, os hereges dos tempos de João diziam que conheciam a Deus, mas não se preocupavam com o próximo. Conhecimento da palavra de Deus é de grande importância. Conhecer a doutrina é de grande importância. Conhecer a igreja a qual você faz parte é de grande importância. Saber, ter informações da palavra de Deus, como é importante. Mas, se esta palavra não tem sido prática na sua vida, então, isso tudo
não tem valor. É como se nós estivéssemos tão somente acumulando conhecimento, engordando, nos tornando obesos espirituais, mas não estamos ajudando, não estamos praticando aquilo que temos aprendido. Eu não sei se você é da antiga, vejo aqui poucos que são assim da antiga, mas existia um grupo chamado Elo. Esse grupo, que nem o Jadson conhece, cantava uma música assim: não adianta ir à igreja e cantar louvor, ler um salmo ou um folheto dar, se a sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. E muitas vezes nós nos tornamos incapazes de servir ao Senhor, porque nós não estamos sendo práticos, não estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos. Lembrando que o amor sincero é caracterizado por atitude, não por palavras. A melhor identidade que nós podemos ter não é o fato de pertencermos à CBP. Amo a igreja local, a qual nós fazemos parte, a CBP. É verdade quando eu olho para os irmãos aqui e digo que a igreja é linda, mas eu quero lembrar que a melhor identificação que nós podemos ter é que nós somos discípulos de Jesus. A melhor identificação que nós podemos ter, a melhor característica que podemos ter é a de sermos discípulos do Senhor e de amar como Cristo amou, de aprender a amar. E isso precisa ser visto em nós, precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte dentro da sua casa, porque a pessoa mais próxima que você tem são os seus que estão lá dentro da sua casa. E muitas vezes nós somos indiferentes aos que estão dentro da nossa própria casa. Então, eu queria convidar você a você de fato pensar nisto. Porque sobre amor, sobre essa questão de que o amor é a ênfase da palavra de Deus, de que o amor é o resumo de toda a lei, nós já estamos cansados de saber. Mas o nosso saber precisa nos mover a fazer. Essa é a ideia. O amor é a característica marcante de uma vida transformada por Cristo. Isso porque o cristão foi transformado pelo amor de Deus e é ensinado desde o Antigo Testamento. A pessoa que é transformada pelo Evangelho tem o amor de Deus enxertado no seu coração. Eu gosto dessa expressão enxertar, embora não entenda nada de agricultura, mas quando você enxerta, quando você liga uma planta numa outra planta, uma vai fortalecendo a outra, e ela vai tendo característica da mais forte. A ideia é essa, o amor de Deus que nos alcançou, que é um amor perfeito, foi enxertado na nossa vida. Então, como consequência disso, eu preciso mostrar, eu preciso amar as pessoas de uma maneira visível e prática. Que estejamos prontos para amar e que Deus nos encha cada vez mais com esse amor e que assim possamos compartilhar com aquele que é o nosso próximo. Então, eu gostaria de, num primeiro momento, orar com os irmãos. Depois, não sei como vamos fazer, mas vamos orar no primeiro momento, para que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Você pode acompanhar. Talvez você tenha no seu coração uma amargura tão grande que você não consiga amar as pessoas. E a Bíblia fala que nós devemos cuidar do nosso coração, cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, para que esta amargura não venha a prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Se você tem um coração amargo, se você não é uma pessoa que tem amado como deveria amar mesmo, e sente dificuldade de amar, eu quero convidar a orar comigo nessa hora. Se você
tem talvez alguma dificuldade com alguém, né? De alguma forma você está vivendo uma intriga, talvez com alguém, uma dificuldade de relacionamento. Talvez Deus queira usar você, a partir de você, para que esse relacionamento seja reconstruído, seja restaurado pela ação de Deus na sua vida, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Dê lugar ao Senhor. Nós costumamos nos reunir em células. A célula é um ótimo lugar para que nós exerçamos o amor ao próximo. É ali que muitas vezes nós temos algumas notícias de necessidades, de doenças, de dificuldades financeiras, de sentimentos doloridos. É ali que nós, no aconchego de uma célula, que nós temos a oportunidade de demonstrar amor. Então que Deus nos capacite. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos alcançou. Tua palavra que foi enxertada no nosso coração. E agora, Senhor, eu quero te pedir, por favor, aplica no nosso coração esta palavra, Senhor. Capacita-nos a amar aqueles que são nossos irmãos, que estão aqui juntos de nós, no convívio, no dia a dia, no domingo a domingo, nas células, aqueles que estão sendo liderados, que são líderes. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja sensibilidade no nosso coração. Senhor, capacita-nos com sensibilidade, ajuda-nos, Pai, a estarmos de uma forma assim, atentos às pessoas. Também queremos te pedir que o Senhor venha quebrar todo o orgulho que existe muitas vezes em nós, medo de sermos julgados, medo, Senhor, muitas vezes de nos expormos, medo, Senhor, de mostrar a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, vergonha às vezes, Pai. Em nome de Jesus, tira isso de nós e ajuda-nos, Pai, a compartilharmos também aquilo que está muitas vezes nos atrapalhando, não como vítimas, Senhor. Não queremos fazer isso como vítimas, nem como coitadinhos, mas ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compartilharmos de maneira equilibrada aquilo que muitas vezes passa na nossa vida. Pai, levanta em nosso meio homens e mulheres que sejam sensíveis às outras pessoas, e assim nós venhamos amar as pessoas, como a Tua palavra nos manda. É assim que nós oramos, no nome de Jesus.